Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. A proposta de hoje, então, é a gente estudar o seguinte tema: entender a nossa sociedade é necessário olhar para trás. E aí a ideia vai ser justamente a gente fazer uma rápida compreensão e análise das várias constituições e leis que o nosso país já passou, até chegar à Constituição maior, que é a que vigora até hoje, que é a de 1988. Então vamos lá, olhar para trás e entender um pouco o nosso país a partir das transformações que ele sofreu. Então eu parto aí das várias constituições que antecederam a de 1988. Então na Constituição de 1824, algumas leis e regras foram surgindo. Primeiro a ideia da monarquia constitucional, né, que existia, né, a monarquia, a ideia dos impérios e os reinados, e os 4 grandes poderes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, e também o 4º poder, que era o poder moderador. E o poder moderador tinha um poder além e maior sobre os outros 3, que era o poder do rei, né, aquele que moderava, que controlava esses outros 3 poderes. Era o monarca ali, vamos dizer assim, o rei. Também tinha alguns cargos vitalícios. Entendamos que vitalício é aquele que tem um cargo que vai até morrer ou até se aposentar, né? Ele não sai do poder até chegar ao fim mesmo das suas atividades e da sua força ali de governo. Tinha o voto censitário com base nas posses, ou seja, eram votos de grupos que eram mais abastados financeiramente. Então, eles que determinavam e participavam ativamente da política. E também o Estado confessional. O que seria o Estado confessional? Seria aquele Estado em que tem um determinado poder estatal que ele legitima uma crença religiosa oficial. Isso seria o Estado confessional. Isso na Constituição de 1824. Na Constituição de 1891, a gente já vê 3 marcos em termos de leis que foram criados, que eram os 3 poderes que passam a ser mais discutidos e ter uma certa autonomia, mas ainda uma autonomia fraca, né, que era o judiciário, executivo e legislativo, mas um ganho, a ideia do voto universal. O que seria a ideia do voto universal? É o voto em que todos poderiam ter acesso, sendo maior de 18 anos, de votar, né? Independente de qualquer diferença, se fosse analfabeto, se fosse mulher, enfim, eles tinham essa liberdade maior de intervir já, de poder participar, sendo universal, ou seja, a todos, né? A ideia da universalização do voto. O Estado laico, né, que é aquela ideia do Estado enquanto um poder estatal e que não segue necessariamente a igreja, né, nem vai contra nem a favor, ele tem a sua ação mais imparcial aí enquanto poder político estatal. Já na Constituição de 1934, já passa a surgir outras regras, que são elas: a reforma eleitoral, ou seja, o processo de eleição passa por uma reforma, a inclusão também de mulheres e de voto secreto. Então, aos poucos, a gente vai vendo que a cidadania ela vai acontecendo em sociedade. Mas não foi do dia para a noite, não, né? Teve todo um processo lento até que acontecesse essa inclusão das mulheres e do voto secreto. Outra questão importante também foi do surgimento das leis trabalhistas aí na Constituição de 1934, e um desses ganhos foi as férias dos trabalhadores, ou as férias do trabalhador. Né? O Estado laico ainda continua nessa Constituição, né? Ele vai sendo ampliado também esse poder, né, do Estado. E na Constituição agora de 1937 entra então a era Vargas, né, de Getúlio Vargas, onde ele instaura o Estado Novo, um regime mais ditatorial, ou seja, mais de imposição, de decreto e de mando. Há uma abolição dos partidos políticos e da liberdade de imprensa, ou seja, há aí uma força, né, já que reprime a liberdade de expressão das pessoas. Isso foi um período muito duro da sociedade, e aí a gente já vai em seguida para a Constituição de 1946. Nesta já há uma autonomia maior para os estados. Os estados passam a ter plenos poderes aí, né? Há a defesa da propriedade privada, né? Cada um, os grandes latifundiários, detentores de terras e de propriedades passam a ter direito, né, a ela garantido em lei.
também o direito à greve e à associação sindical. Então, alguns direitos trabalhistas começam a se ampliar. Se no primeiro momento foi as férias, agora já passa a ter o direito a fazer greves. Depois, a garantia de liberdade de opinião e expressão. Em 1967, a gente vê já uma reforma eleitoral, né? Dentro dessas implementações que foram criadas, né? E em 1988, que é o grande marco da sociedade, né, que é chamada de Constituição Cidadã, é quando a cidadania ela abre de vez, né, o direito a todos, né, a todo cidadão que pertence e faz parte da sociedade, aonde tem a reforma eleitoral, né, e isso subentende-se a inclusão de analfabetos e de voto até facultativo para quem tem 16 e 17 anos, ou seja, alarga mesmo o processo de direitos, né, da cidadania. O outro era o combate ao racismo, começa a ser discutido e até pleitear a ideia de virar crime, né, o racismo ou a prática de preconceito e discriminação do outro, né, por sua raça e sua diferença, a questão da terra como função social, o respeito à natureza, o meio ambiente, todas essas questões passam a estar em pautas cada vez mais nas discussões, a inclusão de mais direitos aos trabalhadores, né? A garantia também aos indígenas a posse de suas terras e vários outros direitos, alunos, passam a ser garantidos. Então, dentro dessa aula, a gente vai estar discutindo, debatendo e compreendendo um pouco melhor como que a cidadania passou aí por um caminho longo e lento dentro da nossa sociedade e cultura brasileira. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.